Boa tarde, pessoal, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Estamos começando aqui mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para as turmas do nono ano aqui do Educandário, para a turma, no caso, né? Nono ano do Colégio Educandário Universo Infantil, certo? Então, na aula passada, pessoal, a gente, antes de entrar em funções, né? Nós vimos sistemas de coordenadas cartesianos, porque vai precisar muito daqui um pouco mais à frente, que vocês vão associar as funções com os sistemas de coordenadas cartesianos, certo? E aí, pessoal, nós agora temos aqui a introdução ao conceito de função, certo? Isso aqui é na página 65. Função, pessoal, não é nada difícil. Função, vocês trabalham com função no próprio dia a dia de vocês, certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui diz aqui o seguinte, em muitas situações do cotidiano, vocês podem estar acompanhando a leitura aí, viu, pessoal? Em muitas situações do cotidiano, dizemos que o valor de determinada grandeza depende do valor de outra grandeza, ou seja, está diretamente, né, relacionado a ele. Em matemática, dizemos que uma grandeza é função da outra, né? Dizemos que uma grandeza é função da outra. Podemos representar essa correspondência de várias formas, com tabelas, diagramas, fórmulas, gráficos e pares ordenados. Veja alguns exemplos. Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal. Por exemplo, quanto é que você gasta com bolacha? Um exemplo, você vai comprar algum biscoito. Quanto é que você gasta de biscoito? Aí geralmente não vem a sua, como é que chama? Diretamente vem a sua interferência e diz assim, depende. Aí depende de quê? Depende da quantidade, né? Então a quantidade é o que vai determinar o seu gasto. Então perceba que o gasto depende da quantidade. Então se a gente fosse analisar, o gasto seria uma variável dependente. Por quê? Porque ele depende da quantidade. O preço depende da quantidade. Então, nesse caso, nós dizemos que o preço é uma variável dependente e a quantidade é independente. Quem é que escolhe a quantidade? É você. Mas o preço é você que escolhe? Não. O preço depende da quantidade. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Aqui diz assim, ó. Em um mercado, o preço do quilograma do queijo, mussarela, é R$20. Isso significa que se comprarmos 1 quilo de queijo mussarela, pagaremos, no caso, R$20. Se comprarmos 2 quilos, pagaremos 40. Se comprarmos 10 quilos, pagaremos 200 e assim por diante, né? Então, pessoal, a gente pode representar essa tabela de preço. Nós podemos representar os preços através de uma tabela, certo? Dessa tabela aqui. Deixa eu só aproximar aqui para vocês poderem ver. Nós podemos representar por meio de uma tabela, né? Onde aqui, ó, se eu não comprar nenhuma, então eu não vou pagar nada, né? Aqui, ó, 1 quilo é R$20, 2 quilos, 2 quilos e meio, 4 quilos, certo? Então aí já tá com seu respectivo valor, né? A quantidade e respectivo preço. Aí vamos lá aqui, ó. Vamos ler aqui. Outra maneira da gente representar essa mesma tabela, nós podemos representar pelo diagrama, certo? Então, imagine aí se a gente analisasse conjunto A e conjunto B, certo? Onde o conjunto A, ele representa aí, pessoal, o conjunto A representa a quantidade que você vai pegar, né? A quantidade em quilograma, né? E o diagrama B é como se fosse aqui, pessoal, o valor em reais, certo? Lembram de conjuntos? Lá no início do ano, lá em sala de aula, que eu disse a vocês que os conjuntos eles podem ser representados também por meio de um diagrama. Pronto, estamos trazendo de volta aquela ideia de conjuntos para cá, né? O conjunto A, o conjunto B. Quem é o conjunto A? O conjunto A é a quantidade em quilograma e o conjunto B é o valor em reais. Eu posso representar assim essa mesma ideia. Então perceba aqui, ó, aqui na tabela, 1 quilo ou 0 quilo corresponde a R$0. 1 quilo corresponde a R$20. 2 quilos a R$40. Perceba que aqui, ó, aqui está sendo ligado, aqui são os elementos de A, os elementos de B,
e eles estão ligados por umas flechas, certo? Onde aqui diz a mesma coisa, ó, 0 kg representa R$0, 1 kg é R$20, 2 kg R$40, 2,5 50, 4 kg R$80. Mas a gente pode fazer aqui também de outro jeito. A gente pode fazer isso por meio de uma expressão matemática, né? De uma equação ou uma expressão algébrica. A gente pode representar assim, certo? Onde o valor a pagar ele é igual a quantidade vezes 20. Se vocês perceberem, ó, quanto é 1 vezes 20? É 20. 2 vezes 20, 40. 2,5 vezes 20, 50. 4 vezes 20, 80. Perceba que o conjunto A está sendo multiplicado por 20 para ser igual ao conjunto B, certo? Então, nós podemos dizer aqui que o valor a pagar, certo? O valor, ele é igual a, nós podemos dizer, ó, a 20 vezes Q, onde Q é a quantidade, 20 é o valor que está por cada quilo, certo? Cada quilo é R$20. Então, quando a gente diz assim, ó, 20 por quilo, então a gente está multiplicando 20 vezes o quilo, certo? A gente faz isso. Vocês vão ver muito essa linguagem aqui mais na frente. Para quem não entendeu essa situação, a gente vai fazer outra situação para a gente poder entender melhor, certo? Ó, deixa eu só tirar o zoom aqui para poder enquadrar. Pronto. Vamos lá. Assim, a equação matemática que relaciona o valor pago em reais com a quantidade em quilogramas de mussarela é dado por V é igual a 20Q. Foi o que eu expliquei na situação anterior, né? Essa equação é chamada de lei da função. Então, aqui, pessoal, quando uma questão pedir assim, determine a lei de tal função. A lei é você fazer essa equação. Perceba aqui, ó, que o valor, tá entendendo, ó, é igual a quantidade vezes Q. Aí vamos lembrar aqui, quem é a variável dependente, né? Se a gente analisar, ó, a variável dependente, a dependente é o V. Por que é o V? Porque o valor vai depender da quantidade. E quem é a variável independente? A variável independente é o Q. Porque o Q só depende de você, no caso, né? É um independente, dependente, né? Então, essa equação é a lei da função. A partir dela, podemos atribuir valores à variável Q. Então, pessoal, quando a gente tem aqui essa equação, a lei de formação, né? Então, perceba que nós só podemos atribuir valores para a variável independente, certo? Para a gente encontrar o valor de Q, ou de V, certo? Por exemplo, quanto é que eu gasto em 2 kg, né? Eu tenho que atribuir a variável Q, o 2, né? E aí eu encontro o valor. E assim por diante, ok? Perceba também, pessoal, que aqueles dados a gente pode representar também por meio de um gráfico, né? Ó, a gente pode colocar ele no gráfico. Onde? Ó, perceba aqui, ó. O X aqui seria o X, né? Nós temos um plano cartesiano. Esse eixo aqui não é o eixo de X. E esse aqui não é o eixo de Y. Então, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode observar aqui, ó. O eixo de X, no caso, seria a quantidade. E o eixo de Y seria o valor em reais. Certo? Então, aqui, pessoal, perceba, ó, que quando eu tenho 1 kg, qual é o valor que eu vou ter aqui em reais? Eu vou ter R$20. Estão vendo, ó? Se eu tiver 0 kg, eu tenho R$0. Então, 1 kg equivale a R$20. 2 kg equivale a R$40. 2,5 kg é a mesma coisa que R$50. 4 kg é a mesma coisa que R$80. Perceba aqui, pessoal, uma coisa interessante é que esses pontos eles estão alinhados. Ó, estão vendo aqui, pessoal? Perceba que esses pontos aqui eles estão alinhados, certo? Essa característica, vocês vão ver lá na frente, que é uma característica única de um tipo de função, que eu vou dizer depois qual função é, certo? Mas aqui nós estamos trabalhando com função em geral,
ok? Depois nós vamos especificar. Então, se a gente parar para analisar, eu disse aqui que a quantidade é uma variável independente e que a quantidade nesse gráfico ele pode ser a mesma coisa que o x. Então, pessoal, se a gente for passar para x e y, certo? Nós temos que x é a variável independente e y é a variável dependente, certo? E quando a gente for fazer a lei de formação, a gente sempre tem que isolar a variável dependente, certo? Vai ser mais ou menos assim, ó. Y é igual a um valor vezes x mais outro valor, certo? É só um exemplo. Então vamos continuar aqui que vocês vão ver. Ó, para vocês entenderem melhor essa ideia de variável dependente e independente, vamos ver aqui esse outro exemplo, certo? Ó, veja o outro exemplo. Considere uma corrida de táxi cujo valor da taxa fixa, ou seja, a bandeirada, seja de R$5 e cuja taxa por quilômetro de viagem seja de R$3. Então preste atenção, isso quer dizer o seguinte, pessoal. O que quer dizer essa taxa fixa? A taxa fixa é assim. Quando você entrou no táxi, sentou, fechou a porta, você já paga R$5, mesmo sem o carro andar. Você já paga R$5, certo? Já é isso. E a cada quilômetro que você rodar, você paga R$3, certo? Se a gente fosse representar numa tabela, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Deixa eu só tirar o zoom aqui. Ficaria assim aqui em cima, ó. Entrou no carro, que a distância é 0, você já paga R$5. Andou 1 quilômetro, você paga 8. 2 quilômetros, você paga 11. 3 quilômetros, você vai pagar 14. Ah, professor, por que 14? E por que aqui você vai pagar 8? Porque não é R$3 a cada quilômetro. Então você andou 1 quilômetro, então você já pagou 3. Mais os 5 que você entrou, 8. Entendeu? Se, por exemplo, por que 2 deu 11? Então vamos lá. 2 quilômetros, cada quilômetro é R$3. Então 3 vezes 2 dá 6. 6 mais os 5 do preço fixo. Então você tem aqui, ó, 11. Se a gente analisar aqui o 3, por que deu 14? Porque 3, cada quilômetro não é R$3, então aqui andou 3 quilômetros. Então ao todo, por quilômetro, ele pagou R$9, certo? Mais os 5 do preço fixo, então ele pagou 14, ok? Em outras palavras, eu posso representar essa tabela também por meio do diagrama, ok? Professor, e a lei de formação? Como é que faria a lei de formação? A gente analisa o seguinte, ó. Vamos analisar aqui. Eu tenho aqui, pessoal, quando ele... eu vou colocar aqui o quilômetro e aqui eu vou colocar o preço, beleza? Quilômetro e preço. Preço em R$100, certo? Se ele andou 0 quilômetro, se ele entrou no carro, então ele pagou R$5, ok? Esse é o valor fixo, certo? Então deixa eu colocar aqui separado, ó. Valor fixo, ok? Tá aqui o nome, valor fixo, certo? Andou 1 quilômetro, ele paga quanto? Ele paga mais 3, né? 3 por quilômetro, que, ou seja, vai ser 8, certo? Então a gente vai analisar o seguinte, ó. A gente vai observar o seguinte. Qual vai ser a lei de formação? Se a gente perceber, eu vou construir aqui uma tabelinha diferente, certo? Ó. Aqui é o quilômetro e aqui é o valor, beleza? 0, ele paga 5. 1, ele paga 8. 2, ele paga aqui 11. 3, ele paga 14, né? E assim por diante. É a mesma tabela, só que eu estou representando na horizontal, ok? Perceba, pessoal, aqui, ó, que eu tenho um valor fixo, certo? Um valor fixo. Esse valor fixo, de certeza, já é R$5. Então, a equação que vai representar, você tem que observar o seguinte. Quem é a variável dependente e quem é a independente, certo? Quem é a dependente aqui? O valor ou a distância?
A variável dependente é o valor. Por que é o valor? Porque quanto é que você vai pagar numa corrida? Aí você faz essa pergunta. Para mim saber quem é dependente e quem é independente, eu me pergunto. Quanto é que eu vou pagar nessa corrida? Aí você vai analisar. Ah, não, depende. Depende de quê? Depende da distância que eu percorrer. Então, a variável dependente é o V. Então, primeiro eu vou escrever o V. Certo? Que é o valor. O V é igual a quanto, pessoal? O V vai ser igual a... Vamos analisar. Quem é a variável independente? A independente é o quilômetro. Né? É a distância. Então, eu vou colocar aqui D de distância, beleza? Então, a variável independente é a distância, ok? Variável dependente, variável independente. Aí, vamos olhar o seguinte. Eu pago quanto por cada distância? Por cada distância, eu pago R$3 por quilômetro. Então, ó, quando você paga 3 por quilômetro, então você vai multiplicar o quilômetro por 3. Ok? Eu vou explicar com calma. Primeiro, você coloca a variável independente e iguala a variável dependente. Quem é a variável dependente? A distância. É independente ela, certo? Aqui nesse caso, a distância está sendo multiplicada por 3, né? Por quê? Porque por cada quilômetro você paga R$3, que foi na situação anterior. Perceba que existe um valor fixo. Então, esse valor fixo, ele vai ser adicionado aqui. Então, toda vez que tiver um valor fixo, você vai adicionar ele, certo? Então, vou adicionar R$5 aqui, ok? Então, essa é a lei de formação, a lei da função. Ah, professor, pode ficar mais desenhadozinho? Pode. Pode ficar assim, ó. V é igual a 3D, certo? Porque D vezes 3 é 3D, né? Mais 5. Pronto. Essa pode ser a minha lei de formação. Essa ou essa. É a lei de formação. Ok? Então, pessoal, tem dado aí também a mesma coisa. Aqui, ó. Que foi que eu repeti aqui para vocês, ó. V é igual a 3D mais 5, né? Foi o que eu já acabei de dizer aqui para vocês. Vocês podem representar isso aqui também, pessoal, num gráfico, certo? Onde, vamos lá, variável dependente é Y. Então, eu poderia dizer que essa situação aqui também seria a mesma coisa disso aqui, ó. Y é igual a 3x mais 5. Poderia fazer isso também, certo? Variável dependente e variável independente, certo? Poderia representar assim. E aí, pessoal, para representar no gráfico, se a gente fosse representar no gráfico aqui, eu analisaria o seguinte. Quando x for 0, qual é o valor de y? Aí você pode fazer assim, ó. Quando x for 0, para x igual a 0, você faz assim, ó. Y vai ser igual a 3 vezes 0 mais 5. 3 vezes 0? 3 vezes 0 dá 0. Então, y é igual a 5. Então, perceba que quando x for igual a 0, eu vou ter o par ordenado 0 e 5. Certo? E quando x for 1? Quando x for igual a 1, eu vou ter y igual a 3 vezes 1 mais 5. Perceba que eu estou trocando aqui, ó, o x pelo valor que eu coloquei aqui, certo? Então, quanto é que vai ser y? Y vai ser, ó, 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 5, 8. Então, eu vou ter o par ordenado aqui, ó, 1 e 8. Quando x for 2, quando x for 2 igual a 2, eu vou ter o par ordenado da seguinte forma. Eu vou ter, ó, 3 vezes 2 mais 5. 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 5, 11. Então, eu tenho aqui, ó, o par ordenado, x igual a 2, y igual a 11. Certo? E assim por diante. Se eu for representar no gráfico, eu vejo o seguinte, ó. Quando x for 0, aqui é y e aqui é x. Quando x for 0, qual é o valor de y? Y é 5. Aí eu venho aqui, ó, coloco no 5, não é isso? Aqui é 5. Então, o valor é esse. O valor é aqui 5. Certo?
Quando x for 1? Quando x for 1, y é 8. Então, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Quando x for 2? Quando x for 2, y é 11. Então, eu vou ter mais ou menos esse ponto aqui. Certo? Então, percebam que aqueles também, ó, eles estão alinhados. Certo? Então, essa é uma característica da função. Então, pessoal, a atividade de vocês vai ficar para a página 67, certo? Eu vou só ver aqui rapidinho se tem alguma situação que pede para descrever a função, né? Tem a nona questão, a letra A, pede aí. Deixa eu ver aqui. A sétima também. Deixa eu só explicar para vocês essa máquina da função. O que seria a máquina da função? Vamos lá. Ó, é um jeito interessante da gente entender função, certo? Que é essa situação aqui em cima, na mesma página, certo? Onde tem aí em cima, máquina da função. As funções podem ser imaginadas como máquinas que transformam os números de entrada em outros na saída. Na figura a seguir, a máquina realiza as seguintes operações. Vamos lá. Primeiro, ela vai duplicar e depois ela vai somar 1 ao valor, certo? Então, o que acontece? Ó, quando entra o valor 1, o que vai acontecer? Eu vou duplicar o 1, certo? Então, vai para 2, não é isso? E depois eu vou somar mais 1. 2 mais 1, 3. Então, vai sair 3, né? Perceba que se entrar o 2, o que vai acontecer? Eu vou fazer 2 vezes 2 e somar mais 1, que vai ser igual a, ó, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1. Isso aqui vai ser 5, né? Se entrar o 3, por exemplo, se entrar o 3, vai sair o seguinte, ó. Vai sair 2 vezes 3 e depois mais 1. Porque eu não vou duplicar o 3. Então, 2 vezes 2 dá 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 1, 7. Se entrar o 4, o que vai acontecer? Se entrar o 4, vai sair, ó, 2 vezes 4 mais 1, ou seja, 9. E assim por diante. E se entrar aí o 5? Entrar o 5 vai ser 2 vezes 5 mais 1, que é igual a 11. Aí eu pergunto a vocês, professor, e qual seria a lei de formação aqui dessa máquina de função? É só você analisar. Se entrar o x, o que é que vai sair? Se entrar o x, o que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar 2 vezes x, somar mais 1, e isso aqui vai ser igual a y. Então, essa é a lei de formação. Professor, tá meio esquisito aqui, não pode organizar não? Pode. Eu posso dizer que y é igual a 2x mais 1. Essa é a lei de formação. Beleza? Então, pessoal, vai ficar aí, ó, a página 67 e 68 para vocês realizarem as atividades, ok? Então, vocês têm até semana que vem para me entregar. Até uma próxima aula. Viu, pessoal? Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. Beleza? Valeu, até mais.